Amém, irmãos? Depois desses lindos louvores, entoado na voz do nosso irmão Marcos, nós vamos dar sequência ao nosso evento. Nós temos aqui a nossa primeira palestra, né? Que vai ser com o nosso irmão Walter Lapa, sobre saúde emocional da família. Ele vem do Metrô Sul de Jabaquara. Gostaria de convidá-lo até aqui. Senhor Walter. Eu vou deixar a apresentação. Ele vai se apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Sr. Walter. Obrigado. Dá para ouvir? Dá, né? Bom dia a todos. Se falhar um... Obrigado, meu irmão. Ele disse que para mim me apresentar, meu nome é Walter Lapa, com quase 100 anos de idade, faltam só 18. Fico muito feliz de ver tanta gente boa reunida, agradeço de coração os irmãos aqui de Sorocaba terem me convidado para este encontro, e fico feliz também de ver tantos jovens e também, assim como eu, os dinossauros da fé, os safenados e outros que aqui estão conosco. Deus abençoe a todos vocês e que este encontro possa ser enriquecedor e possa nos ajudar, possamos crescer aqui uns aos outros. Muito obrigado a todos os irmãos pela presença e nós gostaríamos de falar hoje, conforme foi anunciado, sobre a saúde emocional da família. Os irmãos me deram este tema e eu fiquei feliz porque tem a ver com a minha profissão, não no sentido de que eu sou família apenas, né? Mas que lido muito no meu dia a dia com questões emocionais, até com as minhas próprias questões emocionais. Então agradeço de coração e que Deus nos abençoe nesta apresentação. Nós oramos muito antes, durante a preparação, e que Deus nos guie agora, né? Eu vou tentar mudar por aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu consegui. Muito bom. Vou ficar com dor no braço, mas tem gelol. Então, eu estava conversando com os irmãos sobre este assunto, tema emocional, que é uma coisa que todo mundo tem interesse. Mas para a gente entender melhor, vamos começar primeiro definindo as coisas. Eu sei que todo mundo sabe o que é emoção, ou talvez não sabe tanto, não é? Às vezes as pessoas falam, eu sei o que é emoção. Aí eu chamo e falo, vem aqui, explica para nós. Bem, estou tão emocionado que eu não sei nem explicar. Na realidade, a emoção vem de uma palavra do latim, que é emovere, composta por duas palavras. O e, no latim, significa energia, e movere significa movimento. Portanto, é energia em movimento. É isso que significa a palavra emoção. Vamos tentar entender um pouquinho melhor através da nossa conversa. Aqui nós temos uma foto de um cérebro. Coisa maravilhosa é o cérebro. Seria assunto para se estudar durante 2, 3 anos. Quem estuda neurologia estuda 5, 6 anos sobre o cérebro. Uma maravilha, a criação de Deus mais maravilhosa que poderia existir é o cérebro humano. É um grande processador de dados. No cérebro nós conseguimos interpretar e definir muitos dados do ambiente, sons, sabores, cores, imagens de todo tipo. Então, vamos ficar mais na emoção. O que é a emoção? A emoção é o seguinte, o nosso cérebro recebe um estímulo ambiental, de fora. Alguma coisa que nós vemos, assistimos, sentimos, cheiramos,
alguma coisa que vem de fora, e o nosso cérebro, através dos nossos sentidos, nós temos 5 sentidos, lembra, não é? Um desses sentidos imediatamente é processado naquele centro de processamento que é o nosso cérebro, e aí ele tem uma reação a esse estímulo. E essa reação produz respostas químicas e neurais, que é a emoção. Portanto, a emoção é isso. É um conjunto de respostas químicas e neurais que são produzidas a partir de um estímulo externo do ambiente. Isso a gente poderia, numa sala de aula da universidade, estar falando muito, mas na realidade estamos numa igreja, estamos entre irmãos, uma comunidade cristã. Então vamos tentar falar olhando nesse aspecto da nossa comunidade cristã. São 5 emoções básicas que alguns pesquisadores dizem existir, que é medo, raiva, tristeza, alegria e amor. Outros dizem que há muito mais. Há um pesquisador norte-americano que conseguiu, através de suas pesquisas, identificar 27 emoções. Aqui é os mais tradicionais, psicólogos e psiquiatras, neurologistas, que falam que há 5 emoções básicas, que são essas. Às vezes as pessoas confundem emoções com sentimento. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. Muitas vezes são vistas de forma idêntica. O sentimento é uma resposta à emoção. É como uma pessoa se sente diante da emoção. Então o cérebro processou, fez uma emoção, como é que eu me sinto diante daquilo? Isso é o sentimento. Mas muitas vezes há uma confusão e não tem nada de errado nessa confusão. Vamos entender que às vezes o sentimento seja uma emoção e tudo bem. Por exemplo, o ódio, a compaixão, decepção, a inveja. Levantar o microfone, você está pedindo? Oh, obrigado. Obrigado, Valdeci. Então, o que nos interessa não é ficar olhando sobre um aspecto acadêmico. Vamos pensar no aspecto teológico. Estamos aqui no meio de uma comunidade de irmãos, vamos pensar biblicamente. Como é que podemos ver biblicamente as questões das emoções? Bom, Deus nos criou com emoções. Portanto, é criação divina. Entendemos que isto é normal no ser humano. E, inclusive, até alguns animais têm emoções. Até alguns animais. Olha esta passagem de Romanos. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Você está vendo aqui? Nós temos várias palavras que indicam que são termos de emoção. Por exemplo, alegrai-vos. Alegria é uma emoção. Esperança é emoção. Paciência é emoção. Perseverança é emoção. Tem outra passagem, em 1 Tessalonicenses 5,16, diz, regozijai-vos sempre. Então, o regozijo é uma alegria muito grande, que também é emoção. Você vê, a Bíblia é repleta de termos que indicam que o ser humano tem emoções. Nos Salmos, não vamos ver nenhum Salmo por causa do tempo, mas se você em casa tiver disposto a olhar, dê uma olhada e veja quantas vezes aparecem termos ligados a emoções no livro de Salmos. Deus se revela em termos de emoções. Então, há emoções divinas, há emoções de Deus. Interessante isso, não é? Por exemplo, a ira, nós temos passagens na Bíblia que diz que Deus ficou irado. A compaixão, o amor, a misericórdia de Deus. São emoções, então, são termos divinos. Até certo ponto,
nós podemos dizer que Deus também é emocional, que Ele também tem emoções. Os frutos do Espírito, a passagem que foi lida aqui pelo David, os frutos é amor, paz, longanimidade, benignidade. Então, nós somos estimulados a desenvolver certas emoções em nossas vidas. Isso é muito interessante, não é? Alguns conselheiros recomendam matar algumas emoções e sentimentos. Procura matar, procura sufocar essa emoção que está te prejudicando. Alguns conselheiros dizem isso. O melhor conselho poderia ser: aprenda a lidar com as suas emoções, com seu sentimento, de acordo com a vontade de Deus. Procure conhecer qual a vontade de Deus em relação a uma emoção. Por exemplo, a ira. A ira é uma emoção humana. E a ira pode provocar graves desconfortos sociais, relacionais. Mas a Bíblia recomenda, olha, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, administre a sua ira. Você fica irado? Administre. Não deixa que ela crie problemas no teu relacionamento. Então, você está vendo? Conhecendo a Bíblia, você pode administrar ou gerenciar as suas emoções. Olha esta passagem aqui, vocês todos conhecem, que é o primeiro mandamento. Uma vez perguntaram a Jesus qual era o principal de todos os mandamentos. E ele disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, entenda-se bem que a palavra coração na Bíblia, várias vezes, tem uma conotação com emoções. Amar a Deus de coração é amar emocionalmente, é estar envolvido com Deus, com todas as tuas emoções. Ele está falando aqui, você deve amar a Deus com todo o teu ser. Ele diz, de trás para frente, não é? Com tuas forças, com teu físico, com teu corpo. Tem gente que ama a Deus, mas não tem força para ir na igreja no domingo. Então o corpo não tá amando a Deus com o corpo. Amar a Deus com todo o teu entendimento. Aqui fala do aspecto intelectual, da capacidade cognitiva, a capacidade de conhecer, de examinar, de conhecer a Deus com inteligência. Usar a inteligência para conhecer a Deus. A outra, voltando, diz com toda a tua alma. Nós somos espírito, nós não somos apenas corpo, entendimento, emoção. Nós temos espírito. Então, amar a Deus com todo o nosso espírito, de forma espiritual. E amar a Deus de coração, com todas as tuas emoções, todos os teus sentimentos. Então, o primeiro mandamento salienta um aspecto do ser humano que é importante, que é a emoção, que pode ser dirigida, administrada para uma coisa nobre, tal como amar a Deus. As emoções também podem nos impulsionar a buscar a Deus e a comunhão com o próximo. Eu, particularmente, eu acho que Deus nos criou com emoções para buscá-lo. Eu acho que a principal razão do ser humano ter emoções é para buscar o Criador. É para ter encontro com o Senhor. É para estar ligado com Deus. E ela também pode nos ajudar na comunhão de uns com os outros. Nossas relações podem ser relações emocionais. Agora, é bom a gente lembrar, porque como estamos falando de congresso de família, que os nossos filhos podem ser ensinados desde cedo a lidar com as suas emoções. As emoções se manifestam nas pessoas desde bebês. Uma criancinha já começa a ter emoções. Às vezes, logo que nasce, são bem rudimentares, mas à medida que vai se desenvolvendo, essas emoções vão
se ampliando, vão ficando mais fortes, mais aparentes. Você vê, por exemplo, aquelas pessoas que têm crianças aqui, quando a criança está na época de ir para a escola, primeiro dia de aula, você põe a mão no peito do seu filhinho, está batendo aceleradamente, exageradamente, porque ele está ansioso, a criança fica ansiosa. Você fala que vai dar um presentinho para o seu filho, ele fica ansioso já 2, 3 dias antes. Então, ele já está manifestando emoções. E nós devemos cuidar das nossas emoções como adultos e ajudar nossos filhos a crescerem emocionalmente sadios, saudáveis. Portanto, muitas vezes uma mãe ansiosa tem um filho ansioso, uma filha ansiosa. Reflete. O exemplo é o melhor ensinamento ou o pior ensinamento. Depende de como se usa as nossas emoções, como o que nós usamos. Agora, deixar as nossas emoções nos controlar não é uma boa atitude. Imagina você ser controlado pela emoção. A paixão é uma emoção. E aí 2 jovens se conhecem, ficam apaixonados e nem se conhecem muito bem e acabam casando. E nós estamos fartos de ver casais que um mês, 2 meses, 1 ano já rompem o casamento porque estavam despreparados, foram levados por uma emoção muito forte e foram controlados pela emoção. Nós temos visto casos de feminicídio, casos de assassinato, porque a pessoa se deixa levar pela emoção e mata o outro. É muito comum criminosos agirem por ciúmes exagerado, descontrolado, não controlou a emoção. Então, não é bom deixar a emoção nos controlar. Também negar nossas emoções não é um bom negócio. Olha, eu não tenho emoção. A pessoa pode dizer isso, mas é só de boca para fora. Todo mundo tem. Dá para dizer, eu não tenho emoção nenhuma. Não existe isso. Só se já morreu, está lá no caixão, aí acabou. Mas, caso contrário, todo mundo tem emoções. O que nós devemos fazer é administrar as emoções como um presente de Deus. Como nós falamos, a emoção é criada por Deus. Nós fomos criados com emoção. E, portanto, o ideal é administrá-las, gerenciá-las. É aprender como lidar com a nossa vida emocional. E aí a pergunta básica é esta, que é o que importa neste nosso primeiro momento deste encontro. Como manter a saúde emocional da família? Saúde emocional é quando a família tem a capacidade de administrar as próprias emoções de toda a família. Quando todo mundo está sendo capaz de administrar. É isso. Fala-se muito em inteligência emocional. Aquele escritor, o Daniel Goleman, ele escreveu um livro muito legal, chamado Inteligência Emocional. E ele diz, inteligência emocional, o resumo do livro dele é isso. É a pessoa que é capaz de administrar suas emoções. É isso. Só que nós, cristãos, podemos dizer que a nossa inteligência emocional é associada com inteligência espiritual. Há uma inteligência espiritual também. Algumas pessoas que falam sobre a questão da inteligência humana, eles falam inteligência sinestésica corporal. O que é isso? É aquela capacidade de você controlar o seu corpo, fazer malabarismo. Grandes jogadores de futebol, grandes atletas, têm uma inteligência sinestésica. A inteligência interpessoal, que é isso? É a capacidade dos seus relacionamentos, você se dar bem com os outros, você se relacionar. Inteligência musical
é a capacidade de você compor, cantar. E o Marcos Menalto aí tem uma inteligência musical fabulosa. A gente vê ele dirigindo cânticos, a gente, não é? O Dair e outros. Isso é inteligência musical. E tem outras, mas nós vamos focar na inteligência espiritual, ligada com a inteligência emocional. Não se fala isso na psicologia, inteligência espiritual, mas a Escritura deixa claro isso para nós. O resultado de uma saúde emocional é um bem-estar. E os objetivos familiares são cumpridos. Então, uma família pode ser funcional ou disfuncional. Uma família é funcional quando tudo vai bem, quando eles estão cumprindo os alvos familiares adequadamente, quando tudo está sendo bem gerenciado, bem administrado. Então, quando há uma saúde emocional, então a família vai bem, ela é funcional. As crianças crescem saudáveis, os pais vivem bem, se dão bem, os relacionamentos são bons. A seguir nós vamos mostrar, de forma bem rápida, algumas sugestões para fortalecer a saúde emocional nossa e, consequentemente, da nossa família. Primeira sugestão: administre bem o seu tempo. Administre o seu tempo. Hoje se perde muito tempo. Hoje, mais do que nunca, se perde muito tempo na telinha do celular. O celular nos leva a perder noção do tempo. Você começa a ver o celular, de repente, foi embora meia hora, 1 hora. E sabe, quando vai embora meia hora, você nunca mais recupera. Se você perder o celular, você pode achar. Mas aqueles 10 minutos que você perdeu, nunca mais você vai recuperar. E hoje, nós perdemos tempo, não sabemos, às vezes, administrar bem o tempo que nós temos. Olha o que diz as Escrituras: andai com sabedoria para com os que são de fora, remindo o tempo. Esta passagem diz que nós temos que remir o tempo. Remir o tempo. O que é isso? Remindo o tempo. Dá a ideia de ter sabedoria no que fazemos ou lidamos com relação ao tempo que nós temos. Parece que na Escritura está recomendando que nós temos que saber bem usar esse tempo que Deus nos deu. Não é? O irmão hoje perguntou para mim: e aí, Walter, como é que vai? Como é que você está? Estou indo, um dia depois do outro, uma noite no meio, e vamos levando. A ideia de estar sempre tentando administrar esse tempo que ainda me resta. Deveríamos estar sempre pensando em usar bem esse tempo que nós temos. Sabe que o tempo é uma coisa preciosa. O tempo não volta. E também não se compra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, você não compra tempo. Deus foi muito justo ao distribuir o tempo para todo mundo. Homem, mulher, rico, pobre, todo mundo tem o mesmo tempo. 24 horas por dia. Mesmo que você compre um relógio, que está escrito 36 aqui, não, é 12, você não vai conseguir. São 12 horas cada um. Use bem essas 12 horas que você tem cada dia. Administre bem esse tempo. A Bíblia recomenda isso, não é? A Bíblia fala que nós devemos gerenciar bem o tempo, porque isso é fundamental, até mesmo para a nossa ansiedade. Quando a Escritura diz: olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, uma boa maneira de evitar a ansiedade, de lidar com a ansiedade, é cuidar bem do nosso tempo, como estamos usando esse tempo que nós temos. Uma sugestão é usar uma agenda ou um calendário. Pouca gente usa isso, né? E você sabe que quase todos os celulares hoje têm agendas, né? Tem calendários. Use isso. Administre o seu tempo. Assim como a gente deve administrar as nossas emoções,
podemos administrar o nosso tempo. Eu me lembro, há vários anos atrás, que nós, com alguns obreiros da igreja e alguns missionários, na ocasião tinha muito missionário norte-americano no Brasil, nós tivemos uma reunião de um grupo de quase 30 pessoas, onde fizemos um estudo de como administrar o tempo, principalmente obreiros. Eu acho que o Edivaldo, que é um servo dedicado integralmente às coisas de Deus, ele sabe como é lidar com o tempo. Se você vacilar, aquele encontro já era, perdeu, marcou. Nós temos que controlar. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa, entra às 8, sai às 7, então a empresa administra o seu tempo enquanto você estiver lá. Mas quando você sai, como é que você gerencia o tempo que você tem? Então o calendário pode ajudar. E a gente dá uma dica, não é? Não coloque um compromisso muito ligado ao outro. Você tem, por exemplo, uma aula bíblica às 8, das 8 às 9, não vai colocar a próxima já às 9, porque começa às 9h15, dá um tempinho para você respirar e, antes de chegar lá. É só de exemplo, né? Mas a ideia é essa, administre, anote, se for necessário. Lembra que a Bíblia recomenda isso, remindo o tempo, porque os dias são maus. Aproveite bem o tempo que Deus te deu. E isso nos ajuda no controle emocional. Isso nos ajuda nas nossas emoções, nas emoções na nossa família. Outra sugestão, evitar a procrastinação. Tem gente que fala, nossa, isso parece um palavrão. É, de fato é um palavrão comprido, uma palavra longa, não é? Procrastinar. Todo mundo procrastina de alguma forma. Tem coisa que todo mundo gosta de procrastinar. Tem coisas que incomodam muito, a gente vai deixando. O que seria procrastinar? Você já viu aquele ditado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso daí é aproveitar bem o tempo. Mas a procrastinação é a seguinte: deixa para amanhã o que você deveria fazer hoje. Isso é procrastinar. E muita gente faz isso. Eu já fiz isso com muitas coisas. Ah, mas isso é tão chato. É tão chato, depois eu vejo isso. Ah, eu estou comendo demais, eu preciso fazer um regime. Segunda-feira eu vou começar o regime. Todo mundo experimenta isso de vez em quando. Existem dois tipos de procrastinação. Um tipo é você precisa começar a fazer alguma coisa, você vai enrolando, vai empurrando com a barriga e não faz. Outro tipo é você começar a fazer uma coisa e não terminar. Essa é ruim também. Já temos visto tanta gente que começa uma faculdade e não termina, começa a fazer alguma coisa, começa a pintar a casa, aí eu estou falando de mim mesmo, e não termina. Então, procrastinação é não cuidar bem do tempo. Você vê que esta sugestão tem a ver com a outra. A Escritura diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. É como se estivesse dizendo assim: olha, tudo que você for fazer, faz direito. Faz com todo o teu coração, com toda a tua força. Faz da melhor maneira que você puder. E aí, a gente vai não procrastinar. Mesmo aquelas coisas que incomodam muito. Comece e finalize as tarefas. Não deixe pendências. Algumas pessoas ficam tão ansiosas por causa das pendências que não conseguem pegar no sono. Não sei se já aconteceu com você isso. Tem um compromisso para amanhã que eu adiei, e aí à noite eu viro para cá, viro para lá. Eu até fui muito brando, colocando um despertador na mão da mocinha. Mas normalmente o pessoal pega o celular. Não consigo dormir, pega o celular. E aí é que complica mais ainda. Aí a gente pergunta, quem não? Tarefas inacabadas, elas vão se acumulando com outras. E aí vão desgastando a mente. E aí a nossa vida emocional começa a desequilibrar.
começamos a ter problemas com nossas emoções. Anote num papel o que você tem que fazer. E aí vai atrás das tarefas que faltam, vai queimando etapas, vai resolvendo. Terceira sugestão, cultivar bons relacionamentos. Ajuda. Sabe que muitas pessoas têm dificuldades emocionais por causa de relacionamentos conturbados, problemas relacionais. Tem muita gente que tem dificuldades por causa disso. Você brigou com a esposa, você estragou o dia, estragou o seu e o dela. E provavelmente a criança que assistiu também. A família sofre. Então, precisamos cultivar, nutrir os nossos relacionamentos de uma tal maneira que nos causem bem-estar. Que é muito gostoso quando eu digo para minha esposa, estou saindo, tchau minha querida, e ela diz, vai com Deus, estou te esperando com alegria, estou querendo que tudo dê certo para você. Ou sair brigado, nem falar tchau, falar uma palavra dura, já vai pensando coisa que não deve, ela também. Então, cuide, nutre seus relacionamentos. Os bons relacionamentos são importantes para a saúde emocional sua e da sua família. Começando pelos mais íntimos, não é? Cônjuge, parceiro, os filhos. Temos que estar sempre aperfeiçoando as relações que nós temos uns com os outros. A igreja oferece muitos programas para melhorar a família. Se envolva com a igreja, com os programas da igreja. Cresça nesse aspecto, com a família mais estendida, quer dizer, os pais, irmãos, tios, avós, e assim por diante. Vai ampliando com os amigos, colegas de trabalho, vai estabelecendo boas relações, porque aí a nossa vida emocional fica mais tranquila, fica melhor. Principalmente com os irmãos na fé. Quão bom e suável que os irmãos vivam em união. Olha, eu posso falar isso sem sombra de dúvida. Pessoas que congregam com frequência têm menos problemas emocionais do que aqueles que não congregam. Porque na igreja você está sempre recebendo estímulos, apoio, força. Nós frequentamos uma religião cristã, e cristianismo é isso, uns aos outros. É a religião de uns aos outros. Por isso, a próxima sugestão é essa. Procure ajuda. Precisando, peça ou ofereça ajuda a alguém que possa precisar. O cristianismo é a religião de uns aos outros. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Veja esta outra passagem. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O cristianismo é isso, é uns aos outros. E tem muitas outras passagens, orai uns pelos outros, suportai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros. O cristianismo é isso. Por isso que a gente diz, aqueles que frequentam, têm menos problemas emocionais porque tem mais ajuda, tem mais suporte. E aqui uma pontuação que talvez a nossa colega psicóloga Dani pode perceber isso. Homens têm mais dificuldade de pedir ajuda que mulheres. Cada 10 pessoas que os psicólogos atendem, 8 são mulheres. 2 são homens que vão lá procurar ajuda porque foram empurrados aí. Já vi a mulher dizer, se você não procurar ajuda, eu vou separar. Então aí, não, tá bom, eu te amo tanto que eu vou aguentar lá um conselheiro, eu vou procurar um irmão lá na igreja, eu vou falar com alguém, vou procurar um psicólogo. O homem, talvez por uma questão social, ele tem aquela ideia de ser forte, não é? O sexo mais forte, conversa, isso tudo é conversa de mídia. Porque forte é a mulher,
Pode ver que tem mais viúva do que viúvo. O homem morre primeiro. E isso porque eles não dão à luz. Porque se eles tivessem que parir, eles morreriam antes. Muitos morreriam no parto. A mulher é muito mais forte, comprovadamente. Há menos mulheres internadas em hospitais psiquiátricos do que homens. É grande o número de homens que se suicidam. Mas o homem é forte, né? Eu resolvo sozinho, eu não preciso de ajuda. Não, você está com dificuldade emocional, procure um irmão na igreja, seja mais forte, seja preparado, fale com ele. Né? Peça oração para um irmão. Claro que tem que ter cuidado, tem que ter sabedoria para procurar ajuda no lugar certo. Porque tem gente, se você for pedir ajuda para ela sobre um problema teu, domingo está todo mundo sabendo do teu problema. Porque tem gente que é jornalzinho. Mas procura aquelas pessoas discretas que têm condições de ajudar. Outra sugestão, viva o dia de hoje. Tem gente que vive no passado. O passado não é lugar de residência. O passado é lugar de referência, não de residência. Não more no seu passado. Veja aqui, resolva tudo aqui agora. Viva o presente. Não é? Viva a realidade que você está passando agora. Jesus falou, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta o dia o seu próprio mal. Tem gente que quer carregar no mesmo caminhão o passado, o futuro, e às vezes nem lida bem com o presente. Olha bem o que você está fazendo agora. Faça o melhor que você puder agora, que aí o teu futuro vai ser melhor. Cuide bem do teu presente, porque amanhã, quando você lembrar do passado, você vai lembrar de uma forma agradável. Ficar preso no passado são duas coisas. Ou você lembra das coisas boas que você fez no passado, você fica triste porque não pode voltar. Ou você lembra das coisas ruins do passado, e aí você sofre porque foram erros. O futuro, nós não sabemos. Eu não sei se eu posso ter um piripaque aqui agora e morrer antes de terminar esta palestra. Não sei o meu futuro. Futuro não dá para... O importante é cuidar do que está fazendo agora. Presta bem atenção no que nós estamos falando agora. Não fica pensando na comida lá em casa que você deixou, no feijão, na coisa que está lá. Pensa agora, aqui agora. E viver o presente ajuda na nossa vida emocional. Quanto que não sofremos porque ficamos presos a traumas do passado ou sonhos do futuro. Sofremos às vezes por causa disso. Vamos lidar com as coisas do momento, do presente. Isso nos ajuda emocionalmente. Preste atenção agora na sua respiração. Você já percebeu? Você está aqui, você está respirando, nem estava percebendo, né? Agora você está percebendo porque eu falei. Mas é uma coisa que você faz agora, você vai fazer quando você estiver dormindo, você vai fazer todos os dias. Quando você parar de respirar, parou tudo. Tenta parar a tua respiração, vê se você aguenta meia hora. Não. Então, respire bem agora. Tanto é que muitas vezes num processo terapêutico, quando uma pessoa sofre muito de ansiedade ou crises de ansiedade, a gente recomenda exercícios respiratórios para ela focalizar no que agora, nesse momento. Então, faça bem o que tem que fazer agora, respire bem. Sexta sugestão, pratique a gratidão. Em tudo dai graças, diz a Bíblia, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para você? Dar graças em tudo. Precisamos pegar esse hábito e agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado. Teve um problema? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de crescer com esse problema, de encarar esse... Dar graça em tudo, essa é a vontade de Deus. Está dizendo aqui.
E é em tudo, tudo. Mesmo nas coisas que não são tão agradáveis para a gente. Dá graças. Nós temos muito para agradecer. Nós temos que agradecer pela saúde, pelos amigos, pelos nossos familiares, pelas pequenas conquistas de cada dia, cada vitória que a gente tem, cada bom resultado, ou não. Vamos dar graças. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E tem gente que tem a mania de reclamar, resmungar. Em vez de dar graça, fica resmungando. Aquela pessoa que você fala para ele, olha que árvore bonita, tão florida. Fala, mas faz uma sujeira no chão. Pensa logo no pior. Olha, não tem nada de errado. Se você gosta de resmungar, continue resmungando. Mas, tem uma dica. Para cada coisa que você criticar, ache um motivo pelo qual você possa agradecer. Olha, aquela árvore está sujando o chão, mas olha como ela é bonita. E o oxigênio que ela me oferece para me respirar. E o fruto que ela dá. Então, essa é uma sugestão para melhorar a nossa prática de rabugice. Isso vale também para os relacionamentos, principalmente na família, nos relacionamentos familiares. Pensa assim, cada mágoa que eu tenho dessa pessoa, encontrar duas coisas boas para dar graças. Se eu, por exemplo, isso não acontece lá em casa, né? Mas se eu ficar chateado com a Doroti, que o feijão ficou muito salgado, eu falar, não, mas é uma mulher que está comigo há 50 anos, que benção, não é? Pode pôr sal no feijão à vontade. Compensa o fato dela estar comigo, o fato dela ser pessoa. Olha uma coisa boa. E aí aquilo que é ruim não incomoda tanto. O problema é que a gente gosta só de ver defeitos. Finalmente, concluindo, a Bíblia diz que devemos ser controlados pelo Espírito Santo e não pelas nossas emoções. Emoção é bênção de Deus, emoção é criado por Deus, mas a Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas atendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha, a sugestão aqui para viver bem emocionalmente. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Pedro diz assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha aí, essa emoção que incomoda tanto a ansiedade, lança sobre Deus, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não é só nós, o mundo inteiro. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Maneira maravilhosa de encerrar, não é?
A melhor forma de gerenciar nossas emoções é crescer espiritualmente, é desenvolver uma inteligência espiritual. É isso. Sendo transformados, como diz lá em Romanos 12:2, sendo transformados pela renovação da nossa mente e crescendo no conhecimento da vontade de Deus, do conhecimento das coisas de Deus. Deus te abençoe. Eu gostaria mais uma vez de agradecer aos irmãos e também de pedir uma desculpa porque nós temos um compromisso, outra congregação hoje à tarde, não poderei ficar. Eu gostaria de ouvir toda a programação, está tão bem feita essa programação, gostaria tanto de ver, mas peço desculpas, eu e minha esposa teremos que ir, não poderemos ficar à tarde, tá bom? Deus abençoe todos vocês.